Você já se perguntou por que histórias simples podem ter um impacto tão profundo? Jesus conhecia o poder de uma boa história e foi por isso que ele usou parábolas. Essas não são apenas histórias antigas, são lições de vida que nos tocam profundamente, ensinando sobre a moral, a espiritualidade e as verdades eternas. Imagine-se sentado à beira de um lago, ouvindo Jesus compartilhar essas histórias. A cada palavra, você descobre algo novo sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor. Hoje vamos redescobrir esse poder juntos. Vou te conduzir por 10 versículos que não apenas revelam o engenho de Jesus como mestre, mas que também têm o poder de transformar nossas vidas. Prepare-se para ver as parábolas de uma forma que você talvez nunca tenha considerado. Prepare-se para que elas toquem seu coração e desafiem você a mudar. Pronto para começar essa jornada? Vamos mergulhar nessas histórias cheias de sabedoria e ver como podem ser aplicadas no nosso dia a dia. Cada parábola é um tesouro escondido e juntos vamos descobrir como elas podem iluminar o nosso caminho e nos guiar para uma vida melhor. E se você está gostando do que está ouvindo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões que podem transformar a sua vida. Número 1. A parábola do trigo e do joio. Em um daqueles momentos tranquilos, quase dá para imaginar estar ali, à beira do mar da Galileia, ouvindo Jesus contar uma história que, embora simples, esconde profundezas incríveis. Ela fala sobre um homem, o dono de um campo, que toma uma decisão que à primeira vista pode parecer estranha, semear boa semente em sua terra. Mas então, sob a escuridão da noite, um inimigo vem e semeia joio no meio do trigo. Ao amanhecer, aquilo que estava destinado a ser um campo fértil, agora enfrenta uma ameaça silenciosa. A parábola, tal como foi contada por Jesus, não é apenas sobre agricultura, e também não é simplesmente uma história do bem contra o mal. No seu coração, é uma lição sobre paciência e sabedoria. O campo representa este mundo em que vivemos, um lugar onde o bem e o mal crescem juntos, às vezes tão entrelaçados que é difícil distinguir um do outro. E aqui está o núcleo do ensinamento. O dono do campo, que simboliza Deus, decide não arrancar o joio imediatamente. Ele opta por esperar até a colheita, para então separar o trigo do joio. Esse ato de paciência é uma lição para todos nós. Quantas vezes nos encontramos querendo arrancar o joio de nossas vidas, de nossas comunidades, com pressa e sem pensar nas consequências? A parábola nos convida a refletir sobre a justiça e a prudência, sobre esperar o momento certo para agir. Mas há mais. Essa história se conecta profundamente com outras ensinanças de Jesus, como a parábola da rede, em que no final os anjos também separam o que é bom do que é mal. Essas histórias falam do julgamento final, um tema recorrente nos ensinamentos de Jesus e um lembrete constante de que nossas ações têm peso, têm consequências. Num mundo onde a injustiça muitas vezes parece vencer, essa parábola nos oferece consolo. A promessa de que, no fim, haverá uma justiça que prevalecerá, que tudo será colocado em seu devido lugar. Mas também é um chamado à vigilância, a cultivar o bem em nós e nos outros, e a ter cuidado para não julgar precipitadamente, porque só Deus conhece verdadeiramente o coração de cada um. E nestes tempos em que as divisões parecem mais profundas do que nunca, a parábola nos desafia a olhar além das aparências, a buscar compreender antes de julgar, a sermos pacientes e compassivos. Ela nos lembra que, em última instância, não é nosso papel arrancar o joio. A nossa tarefa é semear boa semente, esperar com fé e trabalhar para que o campo deste mundo reflita, ainda que um pouco, o reino dos céus. Então, enquanto você reflete sobre essa parábola, te convido a considerar como você pode ser parte desse crescimento positivo. Como pode contribuir para que o trigo floresça em meio ao joio?
E se esse tipo de reflexão toca o seu coração, não deixe de se inscrever no canal, onde exploramos essas verdades juntos, sempre buscando aquela sabedoria que transforma vidas. Número 2. O ensino em parábolas de Jesus. Propósito e significado. As parábolas de Jesus sempre me fascinaram. Imagine estar ali, ouvindo Jesus explicar os mistérios do reino dos céus de uma forma tão acessível e, ao mesmo tempo, profunda. Os discípulos tinham o privilégio de receber uma compreensão mais profunda. Não se tratava apenas de ouvir histórias bonitas. Jesus lhes revelava segredos do reino que nem todos podiam entender. Essa diferença na compreensão não era arbitrária. Estava baseada na proximidade e na disposição dos discípulos em seguir a Jesus, em se comprometer com seus ensinamentos. As parábolas cumpriam diversos propósitos. Em primeiro lugar, convidavam à reflexão e ao autoexame. Não eram contos claros e diretos. Carregavam verdades espirituais ocultas que exigiam participação ativa e pensamento profundo para serem compreendidas. Isso incentivava a busca pelo significado por trás das palavras, como um exercício espiritual que fortalecia tanto a fé quanto o entendimento. Por exemplo, em Lucas 8:10, Jesus diz: "A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam." Além disso, as parábolas atuavam como um filtro para os verdadeiramente interessados. Eram ferramentas de revelação para aqueles comprometidos com a verdade, mas, para os indiferentes ou meramente curiosos, eram enigmas incompreensíveis. Isso se via claramente na reação das multidões. Algumas se afastavam sem entender, enquanto os discípulos permaneciam buscando mais explicações. As parábolas também tinham uma função profética e judicial. Cumpriam profecias do Antigo Testamento e funcionavam como uma forma de graça para aqueles que buscavam a verdade, mas ao mesmo tempo como julgamento para aqueles que permaneciam na incredulidade. Essa dupla função revela a profundidade das mensagens de Jesus e o cumprimento de sua missão profética em um ambiente de crescente oposição. Jesus usava as parábolas como estratégia de comunicação, uma forma de transmitir verdades profundas sem confronto direto, protegendo a si mesmo e a seus seguidores de acusações de blasfêmia ou rebelião. Isso confundia os opositores e permitia que a mensagem de Jesus se espalhasse de maneira segura e eficaz. Os discípulos tinham um privilégio especial. A eles era concedido o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Esse relacionamento íntimo com Jesus lhes permitia receber uma revelação transformadora da realidade espiritual, algo que fazia toda a diferença em suas vidas e ministérios. As parábolas eram histórias com significados ocultos, projetadas para exigir esforço na compreensão. Isso encorajava uma busca ativa pela verdade, separando os verdadeiros buscadores dos ouvintes casuais. No contexto histórico e cultural de Jesus, essas lições adaptadas às circunstâncias eram ferramentas poderosas para comunicar sua mensagem. Para os crentes de hoje, as parábolas continuam sendo um convite a aprofundar nossa relação com Deus. Elas nos desafiam a não nos contentarmos com uma compreensão superficial, mas a explorar e meditar nas verdades reveladas. A pedagogia divina de Jesus através das parábolas demonstra sua sabedoria e compaixão. Ele adaptava sua mensagem a diferentes níveis de entendimento espiritual, usando elementos cotidianos para transmitir verdades eternas. Isso tornava suas lições não apenas acessíveis, mas também memoráveis. Aplicar as parábolas em nossa vida moderna é essencial. A parábola do bom samaritano, por exemplo, nos desafia a demonstrar compaixão além das barreiras culturais e sociais.
Desenvolver uma mentalidade de parábola significa buscar lições espirituais nas nossas experiências diárias, observar com atenção o mundo ao nosso redor e refletir sobre como as verdades espirituais se manifestam em situações concretas. Isso não só enriquece nossa compreensão espiritual, mas também nos ajuda a viver de forma mais consciente e significativa, integrando os ensinamentos de Jesus em cada aspecto de nossas vidas modernas. Número 3. O uso das parábolas por Jesus e seu significado profético. Quando penso nos ensinamentos de Jesus, sempre me vem à mente suas parábolas. Essas histórias simples, baseadas em experiências cotidianas, como a agricultura e a vida doméstica, não eram apenas compreensíveis para o povo comum, mas também carregavam significados espirituais profundos. Jesus usava parábolas para falar às multidões. E eu imagino que aqueles momentos deviam ser realmente poderosos, vendo como as pessoas se conectavam com aquelas histórias. As parábolas tinham um propósito duplo. Por um lado, revelavam a verdade àqueles com corações abertos, dispostos a ouvir e entender. Mas, por outro, escondiam esses significados dos indiferentes ou hostis. Essa abordagem dividida permitia que aqueles que realmente buscavam a verdade pudessem encontrá-la, enquanto os que não estavam interessados viam apenas mais uma história. É fascinante como Jesus adaptava sua mensagem conforme a receptividade do ouvinte, como ele menciona em Marcos 4:11 a 12. E é que as parábolas não eram apenas ferramentas pedagógicas, mas também cumpriam um propósito profético. Em Mateus 13:34 a 35, Jesus cita o Salmo dizendo que abrirá sua boca em parábolas para revelar coisas ocultas desde a fundação do mundo. Isso mostra como as parábolas estavam enraizadas no plano divino e como Jesus conectava o Antigo e o Novo Testamento, revelando segredos escondidos por séculos. Os temas que Jesus abordava em suas parábolas eram variados e profundos. Falava sobre a natureza do reino de Deus, como na parábola do semeador, onde a semente representa a palavra de Deus e as diferentes respostas simbolizam os diversos tipos de corações humanos. Ou na parábola do bom samaritano, que nos ensina sobre a verdadeira compaixão e quem é o nosso próximo. Temos também a parábola do filho pródigo, uma história poderosa de perdão e reconciliação. Cada uma dessas histórias não apenas ensinava uma lição, mas também convidava à reflexão e ao autoexame. O que me encanta nas parábolas é como elas promovem um aprendizado ativo e reflexivo. Não se trata apenas de ouvir e entender superficialmente, mas de pensar profundamente e buscar o significado mais profundo. Jesus nos convida a aplicar esses ensinamentos à nossa vida cotidiana, desenvolvendo uma compreensão mais pessoal e íntima das verdades espirituais. As parábolas eram acessíveis e universais. Jesus usava linguagem e situações compreensíveis para todos, independentemente do nível de educação ou experiência. Isso fazia com que suas lições transcendessem o tempo, sendo relevantes tanto no século I quanto nos dias de hoje. Sua mensagem era adaptável a diferentes níveis de compreensão, permitindo que cada ouvinte captasse algo valioso, não importando seu ponto de partida espiritual. Além disso, as técnicas narrativas que Jesus usava em suas parábolas eram magistralmente construídas. Ele utilizava contrastes marcantes, comparações poderosas e elementos surpresa para prender a atenção e uma estrutura narrativa que facilitava a memorização. As perguntas retóricas envolviam o ouvinte, tornando-o parte ativa do ensinamento e levando-o a refletir sobre sua própria vida e atitudes. Um exemplo prático de como as parábolas podem ser reinterpretadas em um contexto moderno é a parábola do bom samaritano.
Imagine que o homem ferido seja um imigrante sem documentos e aqueles que passam de largo sejam figuras da comunidade, como um pastor ou um político. O samaritano, então, poderia ser alguém de um grupo marginalizado ou estigmatizado, como um ex-presidiário reabilitado que decide parar para ajudar. Essa adaptação mantém a essência da lição original sobre compaixão e o verdadeiro significado de próximo, enquanto aborda temas atuais como imigração e preconceitos sociais. Isso demonstra como as parábolas de Jesus podem ser reinterpretadas para enfrentar questões éticas e morais contemporâneas, sem perder o seu poder de desafiar nossas percepções e comportamentos. Número 4. A parábola do semeador. A semente como a palavra de Deus. A parábola do semeador em Lucas 8, 4 a 15 sempre foi uma das minhas favoritas, porque ilustra perfeitamente como a palavra de Deus tem o potencial de transformar vidas dependendo do estado do nosso coração. Jesus explica aos discípulos que a semente nessa parábola representa a palavra de Deus. Essa semente carrega em si o poder de gerar vida. E podemos pensar nos diferentes tipos de solo como as diversas respostas humanas à palavra de Deus. Primeiro, temos o solo à beira do caminho, que representa corações endurecidos. Ali, a semente é pisoteada e comida pelas aves, simbolizando aqueles que ouvem a palavra, mas não a compreendem nem a aceitam. Jesus nos diz em Mateus 13:19 que o maligno vem e arranca o que foi semeado, impedindo que crie raízes. Isso me lembra de quando ouvimos algo valioso, mas nossas preocupações ou falta de interesse nos impedem de realmente absorver a mensagem. Depois, temos o solo pedregoso, que simboliza uma fé superficial. Nesse caso, a semente brota rapidamente, mas seca por falta de umidade. Esse solo representa aqueles que recebem a palavra com alegria inicial, mas cuja fé murcha diante das provações ou perseguições. É como quando começamos algo novo com entusiasmo, mas desistimos ao primeiro sinal de dificuldade. É um lembrete de que precisamos aprofundar nossas raízes na fé para resistir às tempestades da vida. O solo espinhoso é outro tipo, representando corações divididos. Aqui, a semente cresce, mas é sufocada pelas preocupações e prazeres do mundo. Jesus fala daqueles que ouvem a palavra, mas se distraem com o mundano, deixando que as preocupações da vida e o engano das riquezas sufocam seu crescimento. Isso me faz pensar em como, muitas vezes, nossas prioridades mal direcionadas podem sufocar nossa relação com Deus. Por fim, temos o solo fértil, que simboliza corações receptivos. Neste solo, a semente produz uma colheita abundante, representando aqueles que ouvem a palavra com um coração nobre e perseveram nela. Essas são as vidas transformadas pela palavra de Deus. É um chamado a cultivar um coração receptivo, disposto a ouvir e deixar que a palavra crie raízes profundas. A metáfora da semente é rica em significado. A semente contém em si potencial de crescimento e de fruto. E da mesma forma, a palavra de Deus tem um poder inerente de transformar vidas. Mas tanto a semente quanto a palavra precisam de um ambiente apropriado para florescer. Isso destaca a importância de preparar e manter um coração aberto. A disposição do coração humano é fundamental. A eficácia da palavra depende da resposta do ouvinte. Essa parábola nos convida a refletir sobre o estado do nosso próprio coração e sobre a necessidade de cultivar ativamente uma receptividade espiritual. Como temos preparado nosso terreno interior para receber a palavra de Deus? A parábola do semeador também é uma ferramenta de autoavaliação espiritual. Ela nos oferece um modelo para examinar nossa relação com a palavra de Deus e nos ajuda a identificar obstáculos pessoais em nosso crescimento espiritual.
Ela promove uma atitude de humildade e abertura para o aprendizado contínuo. Um exercício prático em um grupo de estudo bíblico poderia ser cada membro identificar que tipo de solo predomina em sua vida atual e discutir estratégias para cultivar um solo fértil. Além disso, essa parábola é também um chamado à ação na propagação da mensagem. Ela nos envolve a todos na responsabilidade de semear a palavra de Deus e destaca a importância da persistência diante das diferentes respostas. É essencial preparar o solo antes de semear. Um exemplo prático seria desenvolver programas de mentoria espiritual em nossas comunidades de fé, onde crentes maduros possam acompanhar outros no processo de cultivar um bom solo em suas vidas, lidando com obstáculos específicos e promovendo práticas que aumentem a receptividade à palavra. Número 5. As parábolas como método de ensino de Jesus em Marcos. As parábolas eram uma ferramenta essencial no ensino de Jesus, especialmente como vemos em Marcos 4:2-9. Elas permitiam transmitir verdades espirituais profundas, de forma acessível, usando situações do dia a dia, como a agricultura, a pesca e a vida doméstica, o que tornava mais fácil para o povo compreender conceitos complexos do reino de Deus. Imagine-se em meio a uma multidão, ouvindo Jesus falar sobre um semeador que lança sementes em diferentes tipos de solo. Essa imagem não apenas captava a atenção dos ouvintes, mas também provocava reflexão e autoexame profundos. Onde caem as sementes da palavra de Deus em nossas vidas? Somos solo fértil ou estamos cheios de espinhos e pedras? O propósito didático das parábolas é fascinante. Jesus utilizava elementos surpreendentes ou paradoxais para desafiar as expectativas. As parábolas separavam aqueles que verdadeiramente buscavam a verdade daqueles que eram indiferentes. Jesus dizia: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Marcos 4:9. Essa comunicação seletiva fazia com que as verdades espirituais fossem reveladas apenas aos corações receptivos, enquanto os demais viam apenas mais uma história. Um aspecto chave das parábolas era evitar confrontos diretos com as autoridades. Jesus transmitia verdades profundas por meio de histórias aparentemente inofensivas, o que lhe permitia alcançar um público amplo sem provocar uma confrontação imediata. Aqueles com discernimento espiritual conseguiam perceber as implicações mais profundas dessas histórias. Pense, por exemplo, na parábola dos talentos. Uma simples história sobre um senhor e seus servos, mas que revela verdades sobre julgamento e responsabilidade, sem mencionar diretamente os fariseus ou os romanos. Numa cultura predominantemente oral, as parábolas eram perfeitas, eram fáceis de lembrar e de compartilhar. As histórias de Jesus eram transmitidas de boca em boca, ajudando a espalhar sua mensagem rapidamente entre as comunidades de fé. A estrutura narrativa e os elementos visuais das parábolas facilitavam a memorização. Quem poderia esquecer a imagem do bom samaritano ajudando o homem ferido à beira do caminho? Essas imagens poderosas ficavam gravadas na mente, reforçando os ensinamentos de Jesus. Jesus também conectava verdades espirituais à experiência cotidiana. Utilizava imagens e situações familiares, tornando suas lições mais acessíveis e relevantes. Isso permitia uma compreensão mais profunda e uma aplicação prática. Quando falava do reino de Deus como uma semente de mostarda, os ouvintes podiam imaginar aquela pequena semente crescendo até se tornar uma grande planta, entendendo melhor o significado espiritual da mensagem. Uma das grandes forças das parábolas está em sua adaptabilidade. Elas contêm camadas de significado, permitindo interpretações progressivas. Pessoas de diferentes contextos e níveis de educação podem encontrar valor nelas.
Além disso, podem ser reinterpretadas e aplicadas em contextos culturais e históricos distintos. Por exemplo, a parábola do bom samaritano pode ressoar em qualquer sociedade que luta contra a xenofobia e o preconceito, ensinando-nos sobre a verdadeira compaixão. As parábolas também serviam como ferramentas mnemônicas. Por serem histórias concisas e memoráveis, ajudavam os ouvintes a recordar e refletir sobre os ensinamentos de Jesus ao longo do tempo. A estrutura narrativa, os elementos visuais e as conexões emocionais criadas pelas parábolas facilitavam a retenção a longo prazo dos princípios espirituais. Por exemplo, a parábola do semeador não apenas ensinava sobre a recepção da palavra de Deus, mas também oferecia um quadro visual claro que os ouvintes podiam recordar facilmente e usar como ferramenta de autoavaliação espiritual. Número 6. A parábola da ovelha perdida. Imagine-se em uma encosta, ouvindo Jesus contar a história da ovelha perdida. Cada pessoa, diz Jesus, é inestimável para Deus, independentemente de sua condição ou dos erros cometidos. É incrível como, na parábola, o pastor deixa as 99 ovelhas para buscar ativamente aquela que se perdeu. Essa busca reflete o amor incondicional de Deus por cada um de nós. Não importa o quão longe tenhamos nos desviado, Ele nos procura com diligência e com um amor que não conhece limites. A ovelha perdida simboliza o pecador que se desviou. Todos nós já passamos por momentos em nossas vidas em que nos sentimos perdidos ou fora do caminho. O retorno da ovelha representa o arrependimento e a restauração. A alegria do pastor ao encontrar e carregar a ovelha nos ombros ilustra a imensa alegria que Deus sente quando um pecador se arrepende e volta para Ele. Em Lucas 15:7, Jesus nos lembra: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. O que mais me impacta é a missão de busca e resgate do pastor. Ele deixa as 99 no aprisco, não por negligência, mas porque sabe que estão seguras. E então, parte em uma busca diligente e determinada pela ovelha perdida. Isso nos mostra que Deus não espera passivamente que os perdidos voltem. Ele os busca ativamente. Essa diligência e determinação devem nos inspirar a adotar uma atitude semelhante em nossa vida e em nossa missão cristã. O pastor não repreende nem castiga a ovelha encontrada. Em vez disso, a carrega nos ombros com ternura e cuidado incomparáveis. Esse gesto de carregar a ovelha simboliza a compaixão e o perdão de Deus. Ensina-nos que não importa o quão longe tenhamos ido, sempre seremos recebidos com amor e misericórdia. Além disso, há uma celebração comunitária quando o pastor retorna com a ovelha. Ele chama amigos e vizinhos para compartilhar sua alegria. Isso nos mostra que a restauração de um afeta positivamente toda a comunidade. Desafia-nos a adotar uma atitude de acolhimento e celebração quando alguém retorna à fé, lembrando-nos de que todos fazemos parte de uma família espiritual. O contraste entre o que está perdido e o que está seguro nessa parábola é poderoso. Jesus nos diz que há maior alegria no céu por um pecador arrependido do que por 99 justos. Isso desafia nossa autossuficiência e complacência espiritual, enfatizando a importância do arrependimento e da transformação contínua em nossas vidas. Para a igreja, essa parábola carrega implicações profundas. Devemos imitar a atitude buscadora do pastor, criando um ambiente acolhedor para aqueles que retornam. É crucial desenvolver ministérios focados em alcançar os perdidos, oferecendo apoio contínuo através de programas de mentoria e discipulado. Ajudar outros a encontrar o caminho de volta é uma parte vital da nossa missão. No dia a dia, essa parábola nos chama a cultivar sensibilidade para com aqueles que se sentem perdidos ou marginalizados.
devemos praticar o perdão e a reconciliação em nossos relacionamentos pessoais e celebrar os pequenos retornos e vitórias espirituais em nossa comunidade. Implementar programas de mentoria pode ser uma maneira prática de apoiar novos convertidos ou aqueles que estão lutando na fé. Fomentar uma cultura de vulnerabilidade, onde as pessoas possam compartilhar suas lutas sem medo de julgamento, é essencial para construir uma comunidade de fé sólida e amorosa. Número 7. A parábola do juiz injusto e da viúva persistente. Jesus nos ensinou sobre a necessidade de orar, sempre e nunca desanimar através da parábola do juiz injusto e da viúva persistente. Imagine essa viúva, sem poder e sem recursos, insistindo dia após dia diante de um juiz que não teme a Deus nem respeita as pessoas. Ela representa os necessitados, aqueles que clamam por justiça em um mundo muitas vezes indiferente ao seu sofrimento. Sua insistência nos mostra a importância da perseverança na oração, ensinando-nos que devemos continuar orando sem desanimar, mesmo quando parece que nossas súplicas não estão sendo ouvidas. O contraste entre o juiz injusto e Deus é notável. Esse juiz, mesmo sendo corrupto e insensível, acaba cedendo diante da insistência da viúva, não por justiça, mas para que ela pare de incomodá-lo. Agora pense, se um juiz tão indiferente pode ser movido pela persistência, quanto mais nosso Deus, que é justo, misericordioso e compassivo, responderá às nossas orações? Deus não apenas ouve, mas age em favor daqueles que o buscam com um coração sincero. Jesus nos diz em Lucas 18, 7-8, que Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. A viúva da parábola é um modelo de perseverança. Sua insistência reflete a atitude desejada na oração. Ela não desiste, mesmo diante da frieza e resistência inicial do juiz. Isso nos lembra que fé e tenacidade são essenciais na vida espiritual. Mesmo quando enfrentamos obstáculos, devemos seguir em frente, confiando que Deus ouvirá e responderá no seu tempo perfeito. A oração não é uma ação isolada, mas um processo contínuo que exige fé, paciência e perseverança. É um relacionamento constante com Deus que fortalece nossa confiança em sua provisão e justiça divina. Através da oração, não apenas apresentamos nossas petições, mas também somos transformados, aproximando-nos mais de Deus e refinando nossa capacidade de discernir sua vontade. Jesus reconhece que haverá momentos de dificuldade e provação em nossas vidas. Por isso, nos encoraja a manter a fé, mesmo quando as respostas não são imediatas. Essa parábola é uma exortação para não perder o ânimo, a esperança e a fé, mesmo nos tempos mais sombrios. Ela também nos convida a refletir sobre a natureza de nossos pedidos e a atitude com que nos aproximamos de Deus. A persistência não é simples repetição, mas uma manifestação de um relacionamento sincero e aberto com Deus. Ela nos ensina que, embora nem sempre compreendamos os tempos ou os caminhos de Deus, nossa perseverança na oração é crucial. Perseverar na oração nos ensina paciência, dependência e humildade. Nos aproxima mais de Deus e afina nossa capacidade de discernir sua vontade, fortalecendo nosso relacionamento pessoal com Ele. Jesus nos alerta contra o desânimo espiritual, que é perder o ânimo, a esperança e a fé. A perseverança na oração é um antídoto contra esse desânimo. A oração persistente também é um ato de resistência espiritual. Representa uma forma de resistir à injustiça e ao mal, demonstrando confiança na soberania de Deus sobre todas as circunstâncias. Além disso, fortalece a comunidade de fé, unindo os crentes em propósito e esperança. Na vida cotidiana,
Podemos aplicar essa parábola estabelecendo tempos regulares de oração diária, mantendo um diário de oração para registrar pedidos e respostas, e formando grupos de oração para apoiar uns aos outros na persistência. Praticar a gratidão mesmo antes de receber respostas é um ato de fé. Também podemos desenvolver listas de oração a longo prazo para manter a perspectiva e a esperança, usando lembretes visuais ou tecnológicos para promover a oração contínua, e integrando a oração nas atividades diárias, tornando-a um hábito constante. Número 8. A parábola do semeador. Quando Jesus nos conta a parábola do semeador, ele nos convida a refletir profundamente sobre a condição do nosso coração e sobre como recebemos a palavra de Deus. O semeador sai a semear sua semente e ela cai em diferentes tipos de solo, representando as diversas respostas humanas à palavra de Deus. Primeiro, pensemos na semente que cai à beira do caminho. Esse solo duro e compactado não permite que a semente penetre. As aves vêm e a comem imediatamente. Isso simboliza aqueles que ouvem a palavra, mas não a compreendem ou a rejeitam de imediato. O inimigo, representado pelas aves, arrebata a palavra antes que ela possa criar raízes. Imagine ouvir uma pregação ou ler um versículo, mas estar tão distraído ou incrédulo que a palavra não produz nenhum efeito em você. Isso me lembra de momentos em que estive tão ocupado ou preocupado que não consegui absorver verdadeiramente a mensagem. Depois, temos a semente que cai em terreno pedregoso. Aqui, ela brota rapidamente porque há pouca terra, mas não consegue desenvolver raízes profundas por causa das pedras. Quando o sol aparece, a planta se seca. Isso representa aqueles que recebem a palavra com alegria inicial, mas não permitem que ela crie raízes profundas em suas vidas. Diante das dificuldades ou perseguições, abandonam a fé. É como começar um novo projeto com entusiasmo, mas desistir no primeiro obstáculo por falta de base sólida. Marcos 4, 16 a 17 fala desses ouvintes que, ao enfrentarem problemas, logo se afastam. O terceiro tipo de solo é aquele cheio de espinhos. A semente cai, cresce, mas os espinhos a sufocam. Isso simboliza aqueles que recebem a palavra, mas as preocupações da vida, o engano das riquezas e outros desejos mundanos sufocam a palavra, impedindo-a de dar fruto. É como tentar cuidar de uma planta em um jardim cheio de ervas daninhas. Por mais que cresça, as ervas a sufocam. Esse solo nos lembra da necessidade de eliminar distrações e tentações que nos afastam da palavra de Deus. Por fim, temos a semente que cai em boa terra. Aqui, ela cresce e produz uma colheita abundante, multiplicando o que foi semeado. Representa aqueles que recebem a palavra, a compreendem, a aplicam em suas vidas e produzem frutos em diferentes medidas. Essa é a meta para todos nós: ser uma terra fértil que produz frutos espirituais. Imagine uma vida em que a palavra de Deus não apenas é ouvida, mas vivida e compartilhada com os outros. A parábola nos mostra que a eficácia da palavra de Deus em nossas vidas depende em grande parte da condição do nosso coração. A mesma mensagem pode produzir resultados radicalmente diferentes, dependendo de como a recebemos e cuidamos da semente. Assim como a semente, a palavra de Deus tem um potencial transformador incrível quando cai em solo apropriado. O processo de crescimento espiritual requer tempo, cuidado e perseverança. Não basta apenas receber a palavra inicialmente, é necessário cultivá-la, protegê-la e permitir que crie raízes profundas para que possa frutificar abundantemente. Tiago 1:21 nos exorta a receber com mansidão a palavra implantada, que é poderosa para salvar as nossas almas. Além disso, essa parábola serve como uma poderosa ferramenta de autoavaliação espiritual.
Ela nos convida a examinar honestamente a condição do nosso coração e a nossa resposta à palavra de Deus. Somos como o solo à beira do caminho, rejeitando ou ignorando a palavra. Nos entusiasmamos inicialmente com os ensinamentos espirituais, mas depois os abandonamos diante das dificuldades. Permitimos que as preocupações do mundo sufoquem nosso crescimento espiritual? Ou estamos cultivando um coração receptivo que permite que a palavra de Deus crie raízes profundas e produza frutos? Para cultivar um coração receptivo, podemos implementar diversas práticas espirituais. Separar tempo diário para ler e meditar na palavra de Deus ajuda a arar o solo do nosso coração, tornando-o mais fértil. A oração constante rega a semente, permitindo que ela crie raízes mais profundas. Participar de uma comunidade de fé fornece nutrientes adicionais através do apoio mútuo, da prestação de contas e do aprendizado compartilhado. Colocar em prática os ensinamentos recebidos por meio do serviço ao próximo fertiliza nosso solo espiritual, promovendo um crescimento mais robusto. Número 9. A parábola do trigo e do joio. A parábola do trigo e do joio é uma daquelas lições de Jesus que realmente nos convida a refletir sobre a realidade do mundo em que vivemos. Imagine um homem que semeia boa semente em seu campo, um ato que representa Jesus semeando seus ensinamentos no mundo. A boa semente simboliza os filhos do reino, aqueles que seguem a Cristo e buscam viver de acordo com seus princípios. O campo é o mundo, o lugar onde todos coexistimos, bons e maus. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo, que simboliza Satanás, e semeou joio entre o trigo. O joio, uma planta que em seus estágios iniciais se parece muito com o trigo, representa os filhos do maligno. Essa ação mostra a natureza sorrateira e enganosa do mal, infiltrando-se no meio do bem sem ser detectado de imediato. É como quando enfrentamos situações ou pessoas que parecem boas, mas que, com o tempo, revelam intenções não alinhadas aos princípios de Deus. Com o passar do tempo, os servos do dono do campo percebem a presença do joio entre o trigo e informam ao seu senhor. Essa descoberta reflete como o mal se manifesta no mundo, frequentemente misturado ao bem, criando confusão. O dono reconhece a obra do inimigo e, em vez de arrancar o joio imediatamente, decide esperar até a colheita, para não prejudicar o trigo. Essa decisão reflete a paciência e sabedoria de Deus, que permite a coexistência temporária do bem e do mal para proteger os justos. A espera até a colheita nos ensina sobre a paciência de Deus. Ele não julga nem destrói o mal imediatamente, porque deseja dar oportunidades de arrependimento. Esse período de espera revela sua misericórdia e seu desejo de redenção para todos. Deus é paciente, esperando que mais pessoas se voltem para Ele e se afastem do mal. Quando chega o tempo da colheita, os ceifeiros, que são os anjos, separam o trigo do joio. O joio é queimado e o trigo é recolhido e guardado. Esse processo simboliza o juízo final, a destruição do mal e a recompensa dos justos. A justiça final de Deus garante que, mesmo que o mal pareça prevalecer temporariamente, chegará o momento em que tudo será colocado em seu devido lugar. A parábola também nos fala sobre o tempo presente, em que o bem e o mal coexistem. Essa mistura pode causar confusão e sofrimento, mas também faz parte do plano divino, para permitir que o bem e o mal se desenvolvam plenamente, revelando seu verdadeiro caráter. Ela nos desafia a manter a fé e perseverar na justiça, mesmo em um mundo imperfeito. Além disso, nos convida à reflexão pessoal. Devemos examinar nossa própria vida e nossa relação com Deus. Estamos vivendo como trigo, buscando refletir Cristo em nossas ações? Ou temos permitido que o joio do mal nos influencie? A parábola nos chama a perseverar na fé e na justiça.
fomentando a paciência e a compaixão para com os outros. Essa tensão entre a graça e o juízo de Deus é fundamental. Deus estende sua graça, dando tempo para o arrependimento, mas também assegura que haverá um juízo final justo. Esse equilíbrio revela a complexidade do caráter de Deus e sua relação com a humanidade. Em nossas comunidades, essa parábola oferece orientação sobre como lidar com pessoas difíceis. Ela nos ensina a não julgar precipitadamente, mas a sermos pacientes e a darmos oportunidades de mudança. Fomenta um equilíbrio entre tolerância e manutenção de padrões morais, ajudando-nos a construir comunidades mais saudáveis e compassivas, refletindo o amor de Deus. Número 10. A parábola do grão de mostarda. Imagine uma pequena semente de mostarda, quase invisível entre os seus dedos. Jesus compara o reino de Deus a essa mínima semente, uma das menores do mundo antigo, para nos mostrar como algo aparentemente insignificante aos olhos humanos pode se tornar imensamente grande e poderoso. Essa semente representa o começo humilde do reino de Deus, um movimento que começou com Jesus e um pequeno grupo de discípulos em uma região remota do Império Romano. Esse pequeno início é um poderoso lembrete de que Deus não precisa da grandeza humana para realizar maravilhas. Os grandes impérios e estruturas religiosas da época pareciam monumentais e imponentes, mas o verdadeiro poder residia naquele pequeno grupo de crentes prontos para transformar o mundo. Assim como o grão de mostarda, o reino de Deus pode parecer pequeno e insignificante no início, mas possui um potencial incrível para crescer e se expandir. Ao ser plantada, essa pequena semente inicia um processo de transformação que resulta em uma grande planta. Esse crescimento é dinâmico e contínuo, simbolizando como o reino de Deus se expande de maneiras que nem sempre conseguimos prever. Aquilo que começou na terra de Israel se espalhou por todo o mundo, impactando milhões de vidas ao longo dos séculos. Esse crescimento expansivo e transformador é um testemunho do poder de Deus para agir através do que parece insignificante. O reino de Deus também é descrito como refúgio e sustento. Jesus diz que as aves do céu vêm e fazem ninhos nos ramos da árvore de mostarda. Isso simboliza a segurança e a provisão que o reino de Deus oferece a todos os que buscam abrigo nele. Não importa quem somos ou de onde viemos, o reino de Deus nos acolhe e oferece um lugar de descanso e nutrição espiritual. É importante lembrar que o crescimento do reino não depende de nossos esforços, mas do poder de Deus. Somos chamados a semear a semente, a fazer a nossa parte ao compartilhar o Evangelho e viver de acordo com os princípios do reino. Mas o crescimento verdadeiro e a transformação são obras de Deus. Isso nos liberta da carga de sentir que tudo depende de nós e nos permite confiar no plano e no tempo de Deus. Essa mensagem nos enche de esperança e perseverança diante das dificuldades. Podemos lembrar que o reino de Deus continuará crescendo e se expandindo apesar dos começos modestos. Isso nos motiva a perseverar em nossa missão, sabendo que nossos pequenos atos de fé e serviço têm um impacto duradouro. Cada um de nós é convidado a refletir sobre nossa própria fé e nossa contribuição para o reino de Deus. Muitas vezes subestimamos o valor dos pequenos atos de bondade, amor e serviço. Mas Jesus nos ensina que até mesmo os começos mais simples podem ter um impacto significativo. Ser fiel nas pequenas coisas é essencial, confiando que Deus usará esses atos para algo muito maior do que podemos imaginar. O crescimento do reino de Deus é um processo orgânico e relacional. Não se trata de estruturas rígidas ou hierárquicas, mas de relacionamentos e conexões que se desenvolvem de forma natural.
Esse crescimento relacional reflete a natureza de Deus, que valoriza profundamente nossas relações e conexões interpessoais. No nosso cotidiano, podemos aplicar essa parábola de muitas formas. Ser pacientes com nosso próprio desenvolvimento espiritual e com o da nossa comunidade. Valorizar os pequenos começos nos projetos ministeriais ou de serviço. Praticar atos de bondade. Cultivar relacionamentos significativos. Investir em nosso crescimento espiritual. E manter uma perspectiva de longo prazo, vivendo com uma mentalidade de semente de mostarda. Viajamos juntos através da inspiradora parábola do grão de mostarda, começando pelo seu humilde início como uma das menores sementes conhecidas. Vimos que, apesar do seu tamanho, ela simboliza o potencial expansivo e transformador do reino de Deus, crescendo a partir de um começo modesto até se tornar uma árvore frondosa que oferece refúgio e sustento. Nesta jornada, descobrimos que o crescimento do reino não depende apenas dos nossos esforços, mas é fruto principalmente da providência divina de Deus. Essa mensagem nos enche de esperança e nos motiva a perseverar em nossa vida de fé, sabendo que até mesmo nossos menores atos podem ter um impacto imenso. Ao longo das nossas reflexões, enfatizamos a importância de ser pacientes e confiar no tempo de Deus, lembrando que cada pequena contribuição ao reino de Deus é valiosa. Aprendemos que nossa missão é semear essas sementes de fé, amor e serviço, deixando o crescimento nas mãos de Deus. Se você chegou até aqui, espero que se sinta inspirado a olhar para os pequenos começos da sua própria vida com uma nova perspectiva. Você consegue ver como algo pequeno pode crescer e se expandir com o tempo? Se você tem alguma história pessoal sobre como um pequeno ato de bondade se transformou em algo muito maior, compartilhe nos comentários. Eu adoraria saber como o grão de mostarda tem feito parte da sua vida.